Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou ótima, feliz da vida por estar aqui com vocês. Eu sou a professora Dini, professora de arte de vocês, e estou aqui com a Vitória, né? Fazendo a tradução para Libras. Bom dia, linda! E estou aqui com a minha parceiraça, professora Vilma. Bom dia, Vilma. Bom dia, Gine, vocês aí de casa, vocês do outro lado, como é que vocês estão? Vamos para essa aula que promete ser bem legal. O tema tá interessantíssimo. Vamos lá? Vamos embora! Pessoal, hoje a gente vai falar sobre arquitetura, paisagismo e urbanismo, né? Professora, não é uma coisa só, não? Não! Tá? Apesar de as outras duas áreas, o paisagismo e o urbanismo, estarem inseridas, não é, dentro do processo, né, da construção arquitetônica, elas são áreas específicas, né, mas que fazem parte do todo da arquitetura, ok? E a gente vai começar com a leitura de imagem também, um videozinho que eu escolhi para vocês, muito interessante. Vamos lá? Olha... Mas muita gente não conhece as ideias que estão por trás desse planejamento. O urbanista Lúcio Costa, criador do Plano Piloto de Brasília, imaginou uma cidade ordenada, eficiente, agradável para se viver e que ao mesmo tempo tivesse a dimensão simbólica de capital do país. Para isso, a ideia era que a relação das pessoas com a cidade variasse de acordo com a função de cada espaço da capital. Assim, cada setor seria construído com uma dimensão própria. Lúcio Costa preferiu usar a palavra escala. Neste vídeo, você vai conhecer quais são e o que são as 4 escalas urbanas que dão a Brasília um caráter único entre todas as cidades do planeta. A forma com que Lúcio Costa desenhou a cidade tem como base 2 eixos que se cruzam, um eixo retilíneo e um eixo curvado. Posteriormente, com o preenchimento dos 2 eixos, o conjunto foi associado à figura de um avião. O eixo retilíneo foi planejado para receber as atividades próprias de uma capital. Para isso, Lúcio Costa pensou que o espaço deveria ter uma escala adequada para representar toda a coletividade. Uma larga esplanada, áreas extensas sem nenhuma construção e prédios dispostos numa distância tal entre si que dariam à paisagem um aspecto grandioso. Isso sem falar na monumentalidade dos edifícios desenhados por Oscar Niemeyer, como o Palácio do Congresso e a Catedral. Uma pessoa que do centro da cidade olhe na direção dessa esplanada pode se sentir pequena em relação ao espaço, porque a ideia ali é essa mesma. A escala monumental com que essa parte da cidade foi pensada expressa uma dimensão simbólica que representa a nação e a coletividade. No eixo curvo, as asas do avião, Lúcio Costa situou as chamadas superquadras, outra das grandes inovações do projeto de Brasília. Enquanto na escala monumental estão expressas as aspirações coletivas, a escala residencial, representada pelas superquadras, adequa o espaço ao indivíduo em suas relações familiares e sociais mais próximas. As superquadras têm entrada única, que separa a área interna e as vias de circulação de carros. Os edifícios têm altura fixa, de 6 ou 3 andares, e são suspensos por pilotis, o que deixa o térreo livre para a circulação de pedestres. Grades e muros que impeçam o acesso das pessoas à área térrea são proibidos. Lúcio Costa previu também que os edifícios seriam cercados de árvores. O verde, aliás, é presença constante nas superquadras, diminuindo a separação entre o espaço urbano e a natureza. O projeto contempla áreas para comércio local, escolas, igrejas de bairro, clubes, lugares que podem ser acessados à distância de uma caminhada curta. Segundo Lúcio Costa, a superquadra é a proposta de uma nova maneira de viver. O cruzamento dos eixos monumental e residencial no centro da cidade foi planejado a partir da dimensão chamada por Lúcio Costa de escala gregária.
Ali, o espaço foi pensado para ser convidativo ao encontro e à troca mais ampla entre as pessoas. São setores dedicados a edifícios comerciais, lojas, restaurantes e serviços de lazer. Os prédios são altos e existem poucas áreas sem construções. É o trecho de Brasília mais parecido com outras capitais e grandes cidades do país. Exatamente no centro, na intersecção dos dois eixos, fica a Rodoviária de Brasília, o principal terminal de transporte, por onde passam todos os dias centenas de milhares de pessoas. Isso é arquitetura. É pensar, não é, na construção como um todo, né, no espaço, aquele espaço ser preenchido urbanisticamente, né? A urbanização é exatamente a questão das vias de acesso e a paisagem, o paisagismo. Aonde vão ficar as praças? Como é que a praça vai ser desenhada? Que tipo de planta vai estar naquela praça? Vocês viram, né, o cuidado com que ele planejou Brasília? Eu escolhi essa leitura de imagem, esse vídeo, né, que é Commons, exatamente porque explica detalhe por detalhe. Ele continua mais um pouco, mas a gente tem muita coisa ainda para ver. E detalhe por detalhe, não é? Aquilo dentro que ele dividiu como escalas, né? A nossa capital, a capital do nosso país, que é Brasília, que foi toda desenhada, toda pensada, toda construída, urbanizada, não é? Dentro dos moldes de um arquiteto, ok? Interessante, né? Eu sabia que vocês iam gostar. Olha aqui. Vamos ver? A arquitetura é a arte e técnica de projetar uma edificação, um ambiente de construção. É o processo artístico e técnico que envolve a elaboração de espaços organizados e criativos para abrigar diferentes tipos de atividades humanas. Ou seja, vocês viram, tomando o vídeo como exemplo, que existe a área de lazer e a área comercial, aonde vão ficar os museus, aonde vai ficar, onde vão ficar, né, a esplanada do ministério. Então, tudo foi muito bem projetado, dividido e colocado exatamente para que todo mundo se sentisse, trouxesse aquela sensação, né? Então, a arquitetura é sim arte, porque ele provoca em nós sensação de bem-estar, beleza, contentamento, facilidade. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa em formação em arquitetura, ela paga uma disciplina aonde ele vai estudar a iluminação do ambiente. Ué, só isso, gente! Ambiente, ele tem a sua iluminação própria para causar no ser humano o seu conforto ou desconforto, se for um lugar, para que as pessoas fiquem pouco tempo, né? Tudo isso tem que ser pensado. Aqui nessa leitura de imagem que eu coloquei nesse slide é exatamente um arquiteto trabalhando dentro de um sistema chamado, se não me engano, esse é o AutoCAD. Que hoje, antigamente, assim, existia a mesa, né, onde ele projetava em cima de uma mesa e tal. Agora, não é? Se projeta no computador. A arquitetura, ela envolve todo o design, como vocês estão vendo aqui também. Bota aqui a leitura de imagem, Billy, para contextualizar melhor. Olha aí, ó. É todo o design do ambiente construído pelo homem, o que engloba desde o desenho do mobiliário, que é o pessoal que trabalha com design, que antigamente chamava-se desenho industrial, tá? Indústria de móveis, lustres, enfim.
até o desenho da paisagem, que é o paisagismo, e da manutenção, construção de vias da cidade, que é o urbanismo, passando pelo desenho dos edifícios e construções. Olha aí, ó, tá vendo como nessa leitura de imagem que vocês estão vendo, é um café, tá? E aqui ele tá colocando o que é que esse café vai ter em cada ambiente, né? A iluminação, o tipo de iluminação, as esquadrias. Ele o arquiteto, né, que também fez o design do interior, ele colocou todos os objetivos daquele espaço ali dentro. Olha aí. Vejam que trabalho bem feito, né? Ele pode ver a coisa antes mesmo dela existir, né? Isso! Com uma coisa meio 3D, né? Que não é 3D de fato, porque está no plano aí da tela. Da tela. Mas dá essa sensação, né? De você entrar no ambiente, e passear. Incrível. E, inclusive, vem vários ângulos, né? Isso facilita muito o arquiteto mostrar para o cliente, né? Olha, isso aqui você vai ter nisso, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Pensar esse aqui é uma esquadria de alumínio. Né, do ambiente, a iluminação, tudo é incrível. E tudo você viu que ele descreveu? Descreveu cada coisa que ia ter ali dentro. O conceito que ele usou, né? O conceito. Para fazer. Porque tudo tem uma razão de ser, né? Bom, essa arte ela é composta pelo conjunto dos princípios, normas, técnicas e materiais utilizados pelo arquiteto. Sim, aí vem a parte técnica, gente, que é muito sério, né? O arquiteto ele precisa estar de posse, né? Das normas, né? Das normas técnicas e da própria técnica em si, os materiais utilizados em cada local, não é? Então, ele é uma formação bastante séria. Por quê? Porque trabalha com a moradia, com a segurança e o conforto do ser humano. E de maneira artística, né? Ah, sim. Trabalha com belo. Por favor. Bom, a arquitetura se manifesta de dois modos diferentes. A atividade, né, a arte, o campo de trabalho do arquiteto e o resultado físico, o conjunto construído de um arquiteto, de um povo, da humanidade como um todo, né? O habitar, né? Transformar esse desenho que vocês estão vendo aqui no nosso habitat. Com a luz necessária, não é? A luz em cada ambiente tem que ser pensada, as vigas, ao mesmo tempo, a parte técnica tem que ser forte para sustentar a construção. Então, tudo circulação de ar, circulação, né? Se vai ser confortável, se não vai ser muito quente, né? Isso. São várias coisas técnicas mesmo, né? E tudo isso, um arquiteto, ele estuda, não é? Isoladamente na Mas faculdade. Ele tem que ter uma coisa que é mais do que o estudo, ele tem que ter sensibilidade. 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 Isso. Ele tem que ser artístico, porque o artista, ele pensa em tudo antes e ele depois coloca no papel. Vamos lá? Olha só, vamos fazer essa leitura de imagem agora. É um condomínio, né? E esse condomínio de casas de alto padrão. Por quê? Porque na arquitetura a gente tem os condomínios de alto padrão, existe uma divisão, né? Condomínios de casas populares ou apartamentos populares também, condomínios de apartamentos de alto padrão ou de casas de alto padrão. Para cada uma delas, existe um estudo específico, porque vai atender a uma necessidade. Né? Se dentro das minhas posses cabe uma casa popular ou um apartamento popular, não é por ele ser popular que ele não será bem feito. Ele será bem feito para aquele público, ok?
Para uma família gigante de alto padrão financeiro, uma casa dessa, com certeza. Olha só esse programa, ele mostra dentro da casa, gente. Eu estou trazendo isso para vocês bem direitinho, exatamente para vocês verem que os programas hoje, eles mudam a cor. Você pode colocar, experimentar qual é a melhor cor, qual é o espaço onde vai ficar melhor o quarto de casal, tudo isso, né? Muito interessante. Você vai colocar... Vai precisar colocar escada? Não vai? Essa escada vai caber? É melhor uma em caracol, uma escada reta? Como é isso, né? Maravilhoso. Bom, o projeto de arquitetura é o processo pelo qual uma obra, né, é concebida e também a sua representação final. A planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção. É um diagrama dos relacionamentos entre sala, espaço, os aspectos físicos, um nível de estrutura. Então, você faz aquela planta baixa, né? Que é esta daqui de cima, tá? A imagem de cima, ok? E o projeto inteiro é essa parte de baixo, tá? Essa outra figura aqui embaixo, que já está construído, né? Os carros, então bota todo a parte paisagística, tá tudo pronto. E aqui é onde é a planta baixa, né? Que vai justamente dar um diagrama, mostrar. Gina, antigamente, os arquitetos faziam as maquetes. Eles ainda fazem? Ainda? Porque com esses programas, né, que dá para ver tudo em várias posições. Em várias posições. Eles mas ainda fazem a maquete física? É necessário, eles fazem maquete física dela e estão sempre em mutação e estudando. Dentro daquela maquete física, eles estão fazendo os cálculos, não é? Eles estão modificando o que talvez não fique. Por quê? Porque quando você tira do computador, do papel, que põe, mesmo que seja em miniatura, ou seja, em escala menor, né? Então, você vê o que falta, se algum cálculo não está muito correto, se vai ficar maior do que o outro ambiente, se aquele ambiente maior vai caber uma cama king size. Ou seja, tudo isso eles vão pensando, né? Na maquete, através da maquete. É importante a gente pensar nisso, porque o computador, por mais que ele não substitui a realidade, né? Não, de jeito nenhum. Olha outro ambiente aqui muito bem projetado, olha, a iluminação, né, o uso do branco. Aí o outro, em que tipo de ambiente a gente pode usar um vermelho, tudo isso. Só uma curiosidade sobre a arquitetura pós-moderna, né? Porque se fala muito sobre isso e como é isso, né? Ela pode ser ainda chamada de contemporânea porque ela pode ser definida em 3 correntes básicas. Uma mais historicista, regionalista e a high-tech. Né? A historicista, ela usa a questão mais das estruturas assim. Ah, não, minha casa ela é muito estilo holandês. Né? Ah, minha casa ela tem eira, beira e tribeira. Eu fiz uma releitura disso, né? E assim vai. Barroca. Né? O renascentista. Renascentista, né? Isso. Neoclássica, né? Seria essa, né? A historicista. Aqui, né? A historicista. E aqui a gente tem muita construção neoclássica. Regionalista, né? Aquela que usa os símbolos e signos, né, da região, no caso nosso aqui, Nordeste, e a high-tech, que é aquela bem futurista, com bastante luz de LED, com uma mesa de ping-pong ou uma mesa de totó, enfim. A arquitetura pós-moderna, eu trouxe aqui para vocês algumas construções. Olha essas construções, Vilma. Eu acho, assim, interessantíssimo como as deformações, elas foram capazes de ser feitas no concreto. Perfeito, assim, gente. O ser humano é muito inteligente. Bom, vamos para o paisagismo, porque a gente tem pouco tempo. Paisagismo é a técnica de projetar, planejar, fazer a gestão, né?
e a preservação de espaços livres, sendo eles públicos ou privados, urbanos ou não. Essa área ela é relacionada diretamente com a arquitetura e com o urbanismo e visa organizar a paisagem, né? Olha aí. Aqui você vê uma construção. Essa parte aqui das plantinhas, ó. Paisagismo. Aqui eu trouxe para vocês, ó. O paisagista tem a missão de recompor as extensões geográficas afetadas, servindo-se de elementos de botânica, veja o que eles estudam em botânica, ecologia, mudanças climáticas de cada região e estilos arquitetônicos. Tudo isso para montar um jardim. Já pensou? E esta arte, ela conjuga nesse esforço de recriação planos, planificações, administração, manutenção da área livre, no interior tanto da cidade como na margem da cidade, com o objetivo de organizar pequenas e vastas, pequenas, porém vastas, né, paisagens. Não basta só semear aqui e ali, né, as plantações decorativas. Tem toda uma lógica, né, para cada projeto paisagístico. Aqui a gente vê, ó, não vou poder me alongar muito porque a gente está com pouco tempo, mas aqui a gente pode dar fazer o Parque da Cidade em Santa Maria de Belém. Olha aí. É um parque que é para múltiplos usos, para as pessoas andarem, correrem, tem lugar para se proteger do sol e chuva. Olha aí, ó, proteção. Foi um espaço muito bem projetado, né? E paisagisticamente belo, né? O paisagista realmente arrasou. Tem área de eventos. Imagina um espaço desse, né? Projetado maravilhosamente. Bom, eu vou dar uma puladinha porque a gente ainda tem mais algumas coisinhas para olhar. Olha esse outro também. Bom, vamos para o urbanismo? O urbanismo é a ação de projetar e ordenar os espaços já construídos. No entanto, sob o ponto de vista amplo, né? O urbanismo pode ser entendido tanto como um conjunto de práticas e ideias. E, portanto, o urbanismo ele engloba, não é? Todos os outros, o paisagismo, ele engloba, ele organiza para o ser humano a sua convivência, a sua vivência, as facilidades de se locomover naquele local. E o paisagismo está intrinsecamente ligado a esse urbanismo, tá? Totalmente ligado. Apesar da matéria-prima do urbanismo ser a arquitetura, o estudo do urbanismo dialoga com outras áreas de conhecimento, olha aí, ó, ecologia, geologia, geografia e outras ciências. Como, por exemplo, lá no Recife Antigo, foi-se organizar uma rua, não é? Pavimentar, organizar a rua, de repente se encontrou o quê? Fósseis. O que é que se faz? Vai colocar, vai organizar tudo, deixar aberto. Como é que vai deixar aberto? Para que o público possa ver aquilo que pertence a nós, né? Então, tudo isso, minha gente, é pensado. Aqui, ó. Eu acho que essa leitura de imagem aqui... Ah, chegou. Olha só. Tá vendo as ruas, as saídas, né? A calçada bem urbanizada, bem organizada, olha aí. Mas, sobretudo, facilitar a vida do pedestre. Olha, facilitando a vida do pedestre, colocando acessibilidade na calçada, tudo isso é pensado pelo urbanista, ok? Bom, minha gente, eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Para vocês pesquisarem aplicativos de arquitetura e decoração. Vocês vão encontrar vários aplicativos, alguns gratuitos, outros não. E nesses aplicativos vocês vão poder brincar. Nossa, professora,
Sério isso? Sério. O Planner 3D, o Home Design. Então, tudo isso, né? Tem vários, né? Se vocês quiserem, depois eu trago mostrando esses aplicativos mais rápidos, assim, mais fácil, mais para vocês mexerem. Porque é muito gostoso. Isso dá a vocês noção espacial, tá? Isso vai dar a vocês também, não é? Noção estética. Porque a arquitetura é arte, não é não? E aí, gostaram da aula de hoje? Bom, vamos nos despedir, Vilma? Eu adorei, Gine. Aprendi muitas coisas novas sobre arquitetura. Fiquei com vontade de saber mais sobre o urbanismo, né? Foi corridinho, né? Foi corridinho, né? Mas a gente, quem sabe, pode fazer outra aula, né? Sobre o urbanismo, né? Eu Porque gosto. é bem interessante, principalmente nas cidades pequenas, cidades grandes, né? A diferença entre os dois, né? Eu acho que é interessante, eu fiquei querendo saber mais, fiquei curiosa, porque foi curtinho o urbanismo. Foi curtinho o urbanismo, né? Porque curiosa. no urbanismo, ele é muito importante, gente. O urbanismo, ele tem a questão dos estudos de acessibilidade à parte comercial, né? Facilidades para chegar não sei aonde. Então, assim, é uma área rica, muito interessante. Vivi, espero que você tenha gostado também de estar conosco. E a vocês um grande abraço, um cheiro imenso da professora de arte de vocês e até a próxima aula.